eu sempre começo o nosso podcast perguntando o seguinte: como foi o seu day one? Em outras palavras, qual foi o dia que a Robertinha acordou e falou: Ah, quer saber? Acho que quando eu crescer eu vou trabalhar no mercado financeiro. Como é que foi esse processo? Como você caiu no mercado financeiro? Conta pra gente. Boa. Na verdade, eu fui levada ao mercado financeiro pelos meus pais, né? Eu não queria, naquela época que eu tinha 17 anos, há 21 anos atrás, eu queria só pensar em ser modelo. Mas meus pais, muito tradicionais, foram, claro, contundentes e totalmente contra a essa vocação, a essa profissão que eu gostaria de exercer. E eu precisei fazer um estágio, né? A minha formação é técnica dentro daquela época, né? Então eu tinha que cumprir um estágio como técnica em informática industrial. Nossa. E olha Ah, que curioso, o CIE, que é um programa de sim. aproximação de profissionais para o mercado de trabalho, ele tinha a seleção desses profissionais para atuar dentro de bancos públicos. E foi aonde eu comecei, na Caixa Econômica Federal, Caramba, que há legal. 21 anos atrás. Então foi ali que eu costumo dizer que o bichinho do banco me mordeu, foi ali que eu comecei a entender o que era o mercado financeiro. Foram 3 anos de estágio e logo depois eu tive a oportunidade de participar num processo seletivo do Citibank como Hunter. Então eu diria que depois de ter feito um estágio, aprendido sobre o mercado financeiro, quando eu tive a oportunidade de entrar de fato e atuar com as minhas próprias pernas, digamos Uhum. assim, eu comecei essa trajetória como hunter, né, caçando oportunidades. E foi uma escola, né, foi um aprendizado tremendo. E foi ali que eu descobri que eu seria uma educadora. Foi ali que eu descobri que eu teria uma empresa voltada para a educação. Ainda lá no Há, tempo que os maias há e. muitos anos Aham, atrás. ah, E eu vou te contar, é curioso essa história, porque foi num treinamento do CIT, em Araçariguama, caramba. onde eu tive o primeiro contato com uma treinadora que era ex-funcionária do CIT, e ela, ao fazer esse treinamento, ela me inspirou muito. Eu falei assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa Ah, mulher. que legal. Eu vou montar uma empresa voltada para a educação e serei eu a pessoa a dar um treinamento para o banco no Muito futuro, quando legal, eu me muito legal. aposentar. É. E ali eu lancei a semente. E desde então eu comecei a trabalhar muito no mercado. Eu já comecei com uma experiência grande na área de investimentos, me tornando destaques, e foi todo o meu background foi na área de investimentos. E aí no HSBC, depois do CIT, fui para o HSBC, foi onde eu tive a oportunidade de exercer a liderança no mercado de wealth. E eu comecei a treinar as pessoas propriamente dito. Uhum. Então ali eu comecei a capacitar, contratar, treinar essas pessoas, entender dessa dinâmica de formação. E nesse movimento da entrada do Bradesco, eu percebi que não fazia sentido eu permanecer ali, saí do HSBC e fui para o Santander exercer de fato o papel de educadora, porque além de ser uma regional de pessoa física, eu era multiplicadora do banco. Ah, o Então eu Santander tem isso. viajei Ah. em alguns locais, algumas regiões para multiplicar, para ensinar pessoas, capacitar, promover, treinar, trazer pessoas para a função de gerente. E ali eu comecei a ter ainda mais vontade de montar uma empresa Uhum. que pudesse educar as pessoas. Comecei a fazer um movimento contrário, onde a maioria das pessoas elas querem crescer para atingir um nível hierárquico grande. Eu comecei a descer para a ponta para me aproximar de novo do cliente investidor que eu já havia perdido há quase 10 anos o contato com ele. E aí eu fiz um movimento contrário, voltei para a agência Select, e aí eu comecei a me aproximar novamente desses clientes, já pensando nesse próximo passo do mercado de assessoria. Comecei a olhar o mercado de assessoria, vi que era um mercado que estava em franca expansão, e eu pensei, puxa, esse é o movimento que eu tenho para fazer. Só que ainda antes de fazer esse movimento, eu percebi um gap, uma necessidade dos meus gerentes em ter acesso à informação de forma consolidada, de forma simples. E o banco, naquela época, mandava morning call 10h30 da manhã. A Já agência foi. Select abre às 8h30 É. da manhã. Então, eu construí o Mercado em Foco na rede social, Sim, eu lembro disso. fazendo ali uma divulgação do que é o produto, como Ah. funciona, quais são as características. Naquela época, eu não podia me aparecer, não podia me Aham. mostrar tão bem, porque tinha todo um cuidado do banco de imagem. Eu respeitei isso, tanto que todas as vezes que eu aparecia, eu pedi autorização do banco para fazer. E isso acontecendo, surgiu a oportunidade de me, me juntar a um amigo, né, que fundou a Black. E Uhum. aí eu comecei a tocar a parte de investimentos dessa mentoria e comecei a fazer mentoria para bancários. E aí eu percebi, gente, é um caminho sem volta. Vou fazer a minha própria mentoria. Ah, quando você começou lá na Black Bankers, deixa eu ver se eu entendi. Você ainda estava no banco. Ainda estava no banco.
Ah, que eu lembro quando você produzia conteúdo lá para Black Bankers e tudo mais. A gente na época não se conhecia, eu já conhecia o Rafael, mas não conhecia você. Exatamente. Ah, E ali eu comecei a fazer esse movimento, comecei a me posicionar de forma mais contundente no aham, mercado, aham. comecei a mentorar pessoas, tomei gosto por esse negócio, eu falei assim, puxa, esse é o momento de eu fazer esse movimento. Saio do banco, venho para o mercado independente para conhecer esse mercado. Certo. E aí eu começo a aplicar o método que eu vim desenvolvendo ao longo dos últimos anos no mercado independente. E olha que deu certo. Deu certo. Logo depois que eu vim para o mercado independente, a gente entrou em pandemia, 2 meses depois. Uhum. E eu me vi no desafio de aprender o mercado e tocar um time inteiro de forma remota. Então eu falei, bom, como que eu posso fazer com que as pessoas queiram fazer, mesmo elas, cada um no seu No seu lugar, né? canto, é. E aí eu apliquei o método funcionou, validei esse método, a gente saiu de uma captação de 27 milhões para 110 milhões, e em eu tendo essa validação, eu resolvo passar a fazer a formação de profissionais a partir desse método. Certo. Lanço a mentoria Sejais naquela época, Uhum. e aí eu começo a atrair profissionais especificamente para assessoria de investimentos. Tempo depois, eu entendo que as pessoas gostam de formação, gostam de certificado, a gente ainda tem essa mentalidade, né, no Brasil. Uhum. E aí eu mudo a mentoria Sejais para programa de formação de assessores. É. E aí me consolido de vez nesse mercado, trazendo esses profissionais para a formação dentro desse mercado, seja ele que está fazendo a transição, querendo entrar no mercado independente, seja ele já atuando como assessor, buscando aceleração de resultados. Então, de forma resumida, foi assim que eu vim parar nesse mercado, meu amigo.